Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia, o seu domingo. Sim, a semana só está começando. E que ela seja incrível, maravilhosa, cheia de vida, de energia, sim, de boas notícias. Busca Deus em primeiro lugar. E tudo que você precisa vai ser acrescentado. Por favor, tira da cabeça que quando você é convidado a cultuar, a estar no templo, se tem às vezes a pessoa bota na cabeça que tem a ver com a igreja, tem a ver com você, comigo. Eu preciso estar na comunhão com os meus irmãos, adorando o nosso Senhor. É uma questão de prioridade. É isso que algumas pessoas não entendem. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão perdendo completamente o temor. Elas estão dando prioridade a tudo que satisfaz a carne. Então, não falta tempo para o parque, para o shopping, para o restaurante, para ficar mais na cama, mas elas não têm tempo para cultuar, para priorizar a Deus. Ou seja, Deus não ocupa o primeiro lugar na vida delas. E nós somos ensinados a amar, estar na presença de Deus em comunhão, tendo comunhão com os nossos irmãos. O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia, na tua presença, nos teus átrios, vale mais do que 1000 em outro lugar. Então você vê a vontade de cultuar, de estar ali na comunhão com Deus e com os irmãos. Eu vejo pessoas que trocaram mesmo uma vida de entrega por uma vida de conforto, onde elas fazem só o que é confortável para a carne. Que perda, não é? Que perda. Não faça isso, não. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Sabe, nós precisamos ter o discernimento do tempo que nós estamos vivendo, para que possamos aproveitar ao máximo e fazer tudo que cabe para aquele tempo, que somos direcionados a fazer, que é necessário. Se eu tenho crianças pequenas, eu preciso entender que esse tempo vai passar. E a Bíblia me manda colocar a coisa certa no menino. Ensina o menino. E ensinar é investimento. Ensina o menino. Porque vai chegar um tempo que vai ser tarde. Vai ser tarde demais. Pega o menino, educa o menino, ensina o menino, investe tempo na vida dessa criança. Ensina sobre tudo. Busca orientação, se você não sabe.
vai colocando a coisa certa. Trabalha por um ambiente saudável. Fuja da aparência do mal, não entristeça o Espírito Santo. Produz os bons frutos. Então o Senhor nos ensina, é tempo, é menino, é criança. Ensina. Deuteronômio 6. Ensina os filhos, estando à mesa, andando, ao deitar, ao levantar. Marca a sua casa. Coloca nos umbrais da sua casa a palavra. Mantém aqui, na sua testa, na sua mente. Ensina o tempo todo o menino. Porque o que você ensinar agora é ensinar. Ensinar sem abrir a boca. É ensinar com seus exemplos, com seu estilo de vida. É ensinar parando tudo para dialogar, para ter comunhão. A mesa nunca foi. Leia as Escrituras e você vai ver que a mesa nunca foi para comer. Também para comer. A mesa é para comunhão. É para desenvolver caráter. A mesa é para crescimento. Então, quando nós vamos para a mesa, é para construir naquela pessoa exatamente a identidade de Cristo. Então, nós estamos aqui para trabalhar na vida dos nossos filhos, através do nosso exemplo, Cristo. Há tempo para tudo. Então, Deus colocou algo, permitiu algo na minha vida. O que Ele está esperando que eu faça? Tudo! O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Tudo que vier às suas mãos para você fazer, chegou na sua vida, a pergunta tem que sair. O que Deus espera que eu faça? Eu vou fazer o meu melhor. Porque há tempo para tudo nessa vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para tudo. Nós estamos aqui nos 52 dias. É tempo de restauração para nós. É um propósito importantíssimo. Como eu estou usando este tempo? Eu estou jogando a minha vida, dedicando a minha vida com mais força, usando como uma oportunidade que Deus está me dando, um portal para eu me levantar, me fortalecer, me incendiar. Por quê? Talvez quantas pessoas que contam que estavam tão enfraquecidas, mas naquele ano, naquele propósito, elas decidiram, eu vou parar tudo. Você sabia que nós temos histórias lindas de pessoas que vieram de outro estado, de outro país, para ficar, por exemplo, os projetos de conquistas inteirinho, ou 52 dias, ou até o propósito da mudança. Gente que veio e até alugou casa para ficar durante todo o projeto, o propósito, porque a pessoa parou tudo e disse, eu estou cansado, eu preciso parar, eu preciso dedicar um tempo especial para a minha vida espiritual, eu preciso desligar celular, me afastar disso tudo. E só buscar Deus. Eu preciso me internar. Você não vê que tem gente, olha, a Bíblia fala, né?
que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Você não vê que de tempos em tempos tem gente fazendo a jornada tal, indo para tal lugar, e para fazer uma peregrinação, porque quer cuidar, e a pessoa fala, eu quero cuidar da minha vida espiritual, e a pessoa conta, aí eu fui para a Índia, aí eu fui para o Tibete, aí eu fui para o Chile, aí eu me internei. Tem até aqueles que se internam em clínicas para tratamento psiquiátrico. Ai, eu preciso dar um tempo. Eu decidi ficar 15 dias, não faz muito tempo. Alguém disse, ai, parei, pedi licença do trabalho e me internei numa clínica psiquiátrica por 15 dias para me desintoxicar, para isso. Aí você para e pensa, meu Deus, olha onde as pessoas estão buscando vida. Olha onde elas estão. Sem Deus, Cristo é a fonte de tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é o que elas sabem fazer. E elas vão. E eu fico parada e pensando, quantos crentes que tem aqui, ó, tem acesso à palavra, tem uma Bíblia nas mãos, tem a oportunidade de buscar a Deus, de se jogar nele e desprezam. É tempo. E a pessoa tá ali, Deus está mostrando, ó, vai. Abrir um portal para você, a oportunidade da sua vida. Você não tem amanhã, você tem o dia que se chama hoje, você tem agora. Esse é o tempo favorável. Faça tudo, busque, se joga, cresça, se fortaleça, vá se renovar. Mas não, tem gente que tem desprezado tudo, todas as oportunidades que tem. Então dá uma olhada aí na sua vida. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproximem de Deus, ele vai se aproximar de você. Qual o tempo? Você tem discernido os tempos? Qual o tempo do Senhor para você? O que ele tem colocado aí diante de você? Eu já falei para pessoas que estavam sofrendo, com dificuldades, por exemplo, com pais idosos, e eu dizer, escuta, não vai durar para sempre, mas passa por esse tempo com excelência, faça o melhor, para que você depois, quando tudo encerrar, você não olhe para trás e pense, meu Deus, eu tive oportunidade, eu podia ter resistido. Talvez o Senhor permitiu para desenvolver virtudes que até então não tinham sido desenvolvidas. A virtude da paciência, da longanimidade, da bondade, do domínio próprio. Talvez o que Deus tem trabalhado é para você desenvolver o quê? O amor, a caridade, que é a mais excelente das virtudes. Talvez o Senhor tenha trabalhado para ensinar você a viver com a paz do Espírito. Porque tem gente que vive dizendo assim, eu só quero paz. Mas a paz é aquela que o Senhor nos dá, que é a paz do Espírito, que independe de circunstâncias, como alegria. Alegrai-vos sempre. Se eu estou cheia do Espírito Santo, eu tenho alegria do Espírito. Mesmo que aqui fora eu esteja vivendo situações terríveis, eu ainda tenho paz, tenho alegria, vou dormir, vou comer, vou viver com alegria, com paz, vou ser gentil.
Por quê? Porque eu tenho consciência do espírito, eu sou responsável pelas minhas emoções. E não são as circunstâncias que vão afetar a minha vida, mas aquilo que eu acredito. Então, o que o Senhor tem colocado diante de você? O quê? Eu vou até pedir para eles colocarem aqui, ó, para você não esquecer. O trabalho do diabo é cegar mentes, bloquear o entendimento, levar as pessoas às trevas, à morte, fazê-las pensar de forma estúpida e insana. Então, dá para você saber quando algo provém do mal. Dá para saber. Eu sempre falo, se um pensamento não nos dá esperança, ele é satânico. Qual o tempo que você está vivendo? O que está aí na sua vida? O que o Senhor colocou diante de você? E talvez, ao invés de você aprender e derramar o seu melhor e crescer, você está se amargando e brigando e esperneando e não está usando bem, com sabedoria, as oportunidades que o Senhor está dando a você. O tempo é agora. É hoje. O que está aí diante de você? Que talvez é desafiador, mas é exatamente o que vai desenvolver uma virtude que talvez você não tenha desenvolvido. E nós estamos aqui, ó, assim como o homem pensa, ele é. A forma como imaginou a sua alma, assim é. Então, eu estou aqui para ter a mente de Cristo. E se eu não sofro uma transformação no meu entendimento, que não é só mudar de ideia, porque você pode sair de uma ideia ruim para uma pior, mas é transformar o entendimento, a sua forma de pensar. Eu pensava de um jeito, mas agora eu penso como Cristo. Como é que Cristo pensa? Como? Cristo é entrega, é renúncia, é amor incondicional, é a capacidade de se esvaziar, de se entregar, é cruz, é negar a si mesmo, é amar quando não vem nada em troca, porque o verdadeiro amor é esse, ele é incondicional, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Você amontoa brasas vivas na cabeça do inimigo, fazendo bem para ele, que é a única maneira de vencer o mal. Você não vence o mal de outra maneira, senão fazendo bem para quem não merece. Tem gente que não merece mesmo, humanamente não merece. Mas como você é um Cristo, você tem a mente de Cristo, você sacrificou a velha maneira de pensar para agora passar a pensar como Cristo, possui a natureza de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo está caminhando todos os dias para atingir a estatura de Cristo, que é o varão perfeito. Aí alguém vai dizer, bispo, isso é muito difícil, por isso que nós temos graça. Por isso que nós temos graça, é graça. Porque se eu for esperar, a Cléo, nunca que eu vou conseguir um negócio desse. Mas eu creio que eu posso, porque o Senhor não nos manda fazer algo sem nos dar graça, não nos dá nada além do que possamos suportar.
Se algo chegou na minha vida, eu tenho graça. É maravilhoso. Quando você tem crianças pequenas, você tem graça. Você tem pais idosos, você tem graça. Você tem uma pessoa difícil na sua vida, quem está do lado de fora está pensando, meu Deus, como que essa pessoa suporta essa pessoa? Porque ela tem graça. Se chegou na minha vida, eu tenho graça. É isso que o Senhor tem. Ele trabalha para nos levar a entender, que Ele quer que você entenda que você tem graça para enfrentar um momento difícil, uma enfermidade. Eu me lembro que foi muito difícil o período que eu estava como doente, mas eu olho para trás e eu vejo o quanto Deus me deu graça. Ele me deu graça. Eu olho para mim hoje, tem coisas que eu percebo que lá atrás eu tinha graça, hoje eu não tenho. Por quê? Porque é desnecessário. Hoje eu preciso de graça para outras coisas. Então eu tenho graça, eu tenho unção para passar. Para de dizer, eu não aguento. Você tem graça. Sim, você tem graça para amar, para perdoar, para passar por esse momento difícil. É impressionante como o Senhor nos dá graça para aquilo que chega na nossa vida. Então, como você está usando o dia que se chama hoje, as oportunidades que o Senhor está dando a você, que talvez esse problema é um teste, é uma grande oportunidade de você fazer o que Deus espera de você e desenvolver virtudes que vão levar você para um outro nível. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa, cheia do Espírito Santo, produz bons frutos. E toda árvore má, que está esvaziada de Deus e cheia de si mesma, produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Não pode. Nem a árvore má dar frutos bons. A árvore boa dá bons frutos. Então, pelos frutos, aqui por seus frutos os conhecereis. Não por dons, frutos. Fruto do Espírito. As virtudes que saem de nós. Toda árvore que não dá bom fruto, olha o que o Senhor faz. Corta-se e lança-se no fogo. Porque nós estamos aqui para produzir bons frutos. Para isso, é a árvore boa que produz bons frutos. Mas se a árvore não produz bom fruto, ela vai ser cortada. E tem gente que demora para entender isso. Portanto, de novo, Jesus falando, pelos seus frutos os conhecereis. Você pode falar e falar lindamente, mas nós vamos saber que árvore você é pelos seus frutos. O que sai de você, o que você está produzindo. Qual é a resposta que você dá diante de situações difíceis, desagradáveis, que você não gosta, que você não quer. Como você responde aos problemas? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Com as oportunidades? Talvez Deus abriu uma porta para você. Uma oportunidade maravilhosa, o que você está fazendo? Ele colocou algo aí nas suas mãos. Como você está usando? Você tem hoje
O dia que se chama hoje. E a Bíblia diz, esse é o dia favorável? Aqui, ó, é o dia favorável é hoje. O que você está fazendo? Com a vida que Deus deu a você. Com tudo que Deus tem colocado na sua vida. O que você está fazendo? Como você está usando? Como você está vivendo agora, este tempo? Quais as respostas que você está dando para as demandas? Para os desafios? Para problemas? O que está saindo de você? O que você realmente está produzindo? Em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Preste atenção, dê ouvidos. Multidões, multidões no vale da decisão. Quais as decisões que você tem tomado? Viscerais? Você só responde pelo que está sentindo? É o que você está sentindo que importa? Ou você age pela fé? Não, nós não respondemos de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a palavra. O que está escrito? O que Deus espera de mim? Eu vou fazer. Eu vou dar a resposta certa. E no final, eu terei uma grande recompensa. Eu vou fazer o melhor com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu não vou enterrar talentos, mas eu vou multiplicar. Porque a definição bíblica primária para fiel é multiplicar. E eu vou multiplicar tudo que Deus colocar nas minhas mãos e vou glorificar o nome dele. Tem essa postura. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que a Tua palavra tenha possuído os corações, movido o Teu povo, despertado, transformado o entendimento de cada um, trazendo renovação para que cada um possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Desperta os corações para a verdade, abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo, Senhor, e oro por sabedoria, inteligência do Espírito, discernimento do Espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, de onde esse programa estiver chegando, que a palavra tenha possuído os corações, Senhor, de tal maneira que as vendas tenham caído. Coloca luz nas trevas. Senhor, dá a visão que essa pessoa talvez não estava tendo. É uma visão bíblica, sábia, profunda, madura. Porque quando eu era menino, eu pensava, eu raciocinava, eu falava como menino, como um imaturo. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino para trás. Consequentemente, eu não preciso mais de tutor, eu posso administrar a minha herança. Eu vou dar a resposta certa, a resposta de quem assume responsabilidade. Eu abençoo cada um e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. O clamor dos 52 dias e vai ser uma glória. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.